gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja super bem. Hoje eu tô trazendo um vídeo com uma sugestão de tema que vocês mandaram a semana passada, quando eu pedi dicas de temas que vocês queriam ver aqui no meu Instagram. E um dos temas mais pedidos, e que pra minha surpresa ou não, me deixou um pouco assustado, mas foi o suicídio. E é por isso que eu tô aqui hoje, tentando fazer esse vídeo pra vocês de uma maneira bem clara, lúcida, que tire algumas dúvidas e que eu espero que possa ajudar a todo mundo que pediu esse tema e a todo mundo que conhece, convive ou já ouviu a história de alguém que acredita que uma pessoa pode precisar de ajuda, tá bom? Para começar, é preciso entender o que é o suicídio. O suicídio, ele é um sofrimento existencial intenso. Segundo a OMS, gente, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida e a cada 2 ou 3 segundos uma pessoa tenta contra a sua própria vida. No Brasil, cerca de 30 pessoas se suicidam por dia. De cada 100 brasileiros, 17 já pensaram em tirar a sua própria vida. Esse número é assustador. Mas é muito importante a gente saber e trabalhar com números e enxergar isso em números, para que a gente fique cada vez mais atento e para que a gente perca o medo e a vergonha de falar sobre esse tema. Porque lembrando, tentar contra a própria vida, se suicidar, é uma coisa que tá aí. Infelizmente, isso acontece diariamente. Só que ainda nos dias de hoje as pessoas têm vergonha, receio de falar sobre o tema, muito pelo fato de que as pessoas vão julgar antes mesmo de saber os motivos que levaram até esse ponto. Quem tenta suicídio, invariavelmente está passando por um transtorno mental. Esse sentimento é como se a pessoa tivesse um véu nos olhos, que não permite com que elas enxerguem nada além do negativo. Então é como se esse véu não permitisse que as pessoas enxerguem aquilo que há de bom na sua vida, ao redor, motivos para acordar de manhã e viver uma vida plena, independente daquilo que a gente tenha como problemas no nosso cotidiano. A vontade de morrer é um sintoma do sofrimento. Então a gente tem que estar sempre ligado nessas pequenas situações em que a pessoa dá sinais pra gente. Mas é bom lembrar também que junto desse sentimento de vontade de morrer, há um sentimento de vontade de viver. E é nesse impulso de vida que a gente tem que focar e ajudar as pessoas. Essas pessoas têm dificuldade de escolher, de diferenciar o que é bom e o que é ruim. É importante trazer aqui que esses processos autodestrutivos, eles são aprendidos. Então, se esses processos são aprendidos, o processo do bem, de lutar pela própria vida, lutar com seus próprios sentimentos, também pode ser aprendido. A questão é que a dor é tão grande muitas vezes que as possibilidades da melhora as pessoas não conseguem enxergar. Elas ficam impedidas de compreender e de ver na sua frente outras soluções. Uma frase que eu gostei muito que diz: a gente tem que ser agente de mudanças. Pessoas com depressão, com ansiedade, são muito exigidas. É como se elas tivessem falta de vontade de querer melhorar. E não é falta de vontade, sim um adoecimento que requer múltiplos cuidados. A gente que de repente fica aqui, quando alguma pessoa próxima a gente comete suicídio ou tenta contra a própria vida, a gente tem que lembrar sempre que o outro tem direito à escolha, seja essa boa ou ruim. Não cabe a nós aqui do outro lado julgar a escolha do outro. Essa situação é uma briga direta com o sofrimento. A gente tem sempre que lembrar disso também. E quais os maiores sentimentos que essas pessoas lutam? A raiva, a desesperança, a angústia, o medo, vergonha, amor não correspondido e expectativas frustradas. Aí você me pergunta, mas todo mundo teoricamente sente isso? E a resposta é sim. A gente como ser humano, a gente sente e vive inúmeros sentimentos, mas quando esses sentimentos eles vêm englobado num adoecimento psíquico, eles têm uma forma muito maior e eles tomam conta de uma tal maneira que fica meio que impossível de controlar
quando a pessoa está nesse adoecimento mental. Uma coisa também que é interessante, eu vou dizer aqui, é que a gente não dá hospitalidade para os nossos sentimentos que são ruins. A gente tenta disfarçá-los, a gente tenta colocá-los em lugares onde a gente não possa acolhê-los, e isso não é uma maneira legal de cuidar da gente mesmo. Porque quando a gente está feliz, a gente quer expor isso e fazer desse sentimento algo super latente, mas quando a gente não tá bem, quando a gente tá triste, a gente quer caçar mil maneiras de esconder de nós mesmos esse sentimento. Então fica um questionamento: você acolhe os seus sentimentos ruins? Se a resposta for sim, que bom, continue fazendo isso. Mas se a sua resposta for negativa, comece a prestar atenção, a perceber que você precisa acolher esses sentimentos, assim como você acolhe os sentimentos bons da nossa vida. Tem uma frase de um autor que eu vou deixar o nome aqui embaixo, que eu acho muito legal e que explica bem o que é o suicídio. E ele diz: suicídio é um ato definitivo para sentimentos temporários. E é exatamente isso. A pessoa toma uma decisão de tirar a sua própria vida e ela não tem segunda chance. Mas se nós acolhêssemos essas pessoas, se essas pessoas tivessem ajuda, se elas buscassem ajuda, seja através de amigos, de família, de um hospital, de repente essas pessoas ainda estivessem aqui. E também tem um dado da OMS que diz que 90% dos casos poderiam ser evitados se essas pessoas tivessem buscado ajuda. Gente, 90% das pessoas teriam continuado aqui se a gente tivesse um ouvido mais atento, se a gente acolhesse essas pessoas, e isso é muito significativo. Quando há um abalo nas estruturas que a gente conhece, automaticamente a nossa cabeça entra numa constante montanha de pensamentos. E é nesse momento, quando há esse abalo das estruturas que a gente conhece, que as pessoas que estão ali adoecidas, elas entram nesse enfrentamento, nessa guerra contra elas mesmas, e muitas vezes essa força que elas não sentem se evidencia. E é sempre bom a gente lembrar que a vida é efêmera. Então nós temos que aceitar a vida como ela é, com variações, com oscilações, e muitas vezes a gente não tem controle. Aliás, não muitas vezes, a gente não tem controle da nossa vida. A gente pode e deve tentar sempre ter controle das nossas ações, e ainda assim isso pode não acontecer. Um dado que eu tenho que trazer aqui é: o suicídio não é genético nem hereditário. O que é genético e hereditário são os adoecimentos mentais. Então, se alguém da sua família tentou suicídio, não necessariamente você ou outro parente próximo também fará a mesma coisa. O que acontece é que se alguém da sua família comete suicídio, abre-se uma porta para que, quando você aí estiver num momento de adoecimento mental ou em sofrimento, possa pensar no suicídio como uma forma de cessar o seu sofrimento. E isso é muito importante. Não deixe que, se alguém aí cometeu alguma coisa, tentou contra a própria vida, se suicidou, não deixe que isso se torne uma via para que você faça a mesma coisa. A melhor forma de prevenir o suicídio e tentar contra a própria vida é o acolhimento, é o não julgamento e, acima de tudo, o respeito com o outro. Para prevenir, é importante que a pessoa encare os seus sentimentos de frente, como eles são, que eles ressignifiquem a sua história, valorizem quem são. Como eu disse ali atrás, o suicídio é como se a pessoa tivesse com um véu nos olhos. E esse véu, ele valoriza 3 coisas. Número 1, a pessoa tem um sentimento intolerável. Número 2, ela não tem saída. E número 3, esses sentimentos são intermináveis. Então, é importantíssimo que a gente, de fato, consiga se perceber e perceber no outro quando esses sentimentos estão ali nas suas falas, nas suas atitudes, e sempre, sempre, sempre observar a si mesmo e ao outro. Esse sentimento é uma distorção da realidade. A pessoa não consegue olhar para o amanhã como algo legítimo. O amanhã é sempre muito mais difícil do que o hoje. Agora que a gente já sabe um pouco do suicídio, desse sentimento,
eu vou deixar aqui umas dicas que são super importantes para você aí que já pensou em se matar, que já pensou em tirar a própria vida. E eu sei que quando eu falo tentou se matar é muito pesado, mas essa é uma realidade. Então, primeiro, procure ajuda. Não hesite, não evite procurar ajuda. Seja de amigos, de família, de hospitais. Tem o CVV, que eu vou deixar um número aqui embaixo também, que quando você liga, você não precisa falar seu nome, eles não têm identificação de chamada, nada. Então, esse pode ser um centro de ajuda para você em momentos que você estiver ali na crise, sem saber mais o que fazer. Descanse, se alimente bem. Essas também são dicas importantes. E uma muito, muito, muito importante: não use drogas, não use álcool. Essas duas substâncias são causadoras de 30% do número de suicídios no mundo inteiro. Seja gentil com você mesmo. Foque em uma tarefa por vez. Colocar 1000 coisas no seu dia quando você está num momento frágil pode não ser a melhor saída. Tenha um plano de ajuda. E o que é um plano de ajuda? São aquelas pessoas que você pode ligar quando você estiver nesses momentos. Ter um plano de ajuda pode te ajudar muito naqueles momentos em que os seus pensamentos estejam muito fortes, dominando sua capacidade de lidar com a realidade. Hoje, existem medicações que são anti-suicidas. Elas têm essa capacidade de lidar com esse sentimento, neurologicamente falando, e isso é um passo muito importante. Então não deixe de procurar um hospital caso você não tenha a quem recorrer, tá bom? Outra dica é: faça uma lista de coisas que já foram boas para você. Pessoas, sentimentos, comida, cheiros, enfim, hobbies. Quando você lembra de coisas boas, isso pode ser um pilar para te ajudar naquele momento quando você sente que tudo está perdido, quando você busca dentro de você algo que te foi amado, que te foi importante. Isso pode trazer uma alegria ali naquele momento que te dê um tempo para pensar mais um pouco, para refletir e quem sabe te ajudar a sair, mesmo que momentaneamente, de algo que você acha que não tem saída. Agora eu vou falar como ajudar pessoas que correm risco de suicídio. A primeira é não enxergar o ato como uma decisão individual. Essas pessoas, como eu já falei, estão invariavelmente passando por problemas mentais que fazem com que elas não enxerguem e não tenham a percepção da realidade. Na grande maioria das vezes, essas pessoas dão alardes verbais, do tipo: ninguém liga pra mim, eu acho que eu não tenho mais sentido nessa vida, ninguém vai sentir a minha falta. Esses são sinais que a gente às vezes deixa passar, e é importante a gente ficar atento, porque isso pode sim ser uma pessoa pedindo por ajuda. Analise o contexto que a pessoa vive. Ter empatia é você olhar pelos olhos do outro. Então, antes de julgar, de achar que é um drama, de achar que a pessoa está mentindo, é importante que a gente analise se ela já viveu alguma coisa muito pesada, um assédio, um abuso, enfim, qualquer que seja o contexto social da vida do outro. Antes da gente julgar, é importante que a gente analise. Cada pessoa tem uma forma de reagir e de sentir um sofrimento. Então, o que pode ser grande para mim pode ser pequeno para você, e o que é pequeno para você pode ser muito grande para mim. Fiquem atentos a comportamentos depressivos. Quando a pessoa começa a se culpar por coisas que não é dela, por exemplo, isso já é um sinal que a gente tem que ficar atento. O cérebro sofre influência quando a pessoa está depressiva. Então, desvalorizar os pontos positivos e hipervalorizar o negativo é um sintoma que a gente tem que ficar bem de olho. Se você notar que a pessoa está isolada, para baixo, que a feição dela mudou, que ela está diferente do que ela já foi um dia, fique atento também. Outra coisa muito importante, gente: não julgue. Não basta a pessoa querer para mudar. Sem o tratamento, infelizmente, pode ser que ela não mude. Então, em vez de julgar, faça com que ela procure ajuda, seja a ajuda do outro. Identificar os fatores de risco, traumas que ela já sofreu, abuso de substâncias como álcool e drogas, ou se ela começa a estocar um monte de remédio em casa, pagar todas as suas contas, dar algum item de valor para uma pessoa,
e você não entende o porquê, esses pequenos sinais são muito importantes e podem sim prevenir um suicídio ou a pessoa tentar contra a própria vida. Uma coisa muito importante, gente, se você aí suspeitar, pergunte com todas as letras. É muito comum a gente evitar esse tipo de confronto, por medo, por receio, por pensar que a gente não pode fazer nada, mas qualquer ajuda, por menor que for, ela é bem-vinda. Então pergunte. Se você suspeitar, pergunte para essa pessoa, tá bom? O grande diferencial, na minha visão, é mostrar que a gente se importa. Então, não deixe de se importar com o outro. Se você perceber, se você tem um amigo, se você tem um parente, enfim, qualquer pessoa que você tenha uma pequena desconfiança, chegue para ele e pergunte. Isso pode mudar vidas, não só da pessoa, mas a sua também. E uma dica muito importante: se você chegar e pegar a pessoa no ato, ligue 192. A emergência, as pessoas vão saber como te ajudar. Quando eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje, eu fui observando as pessoas que me deixaram esse tema como sugestão. E eu fiz questão de falar com um de cada vez, para que essas pessoas soubessem que elas não estão sozinhas. E antes de fazer esse vídeo, eu conversei com um amigo meu, que obviamente eu não vou colocar o nome aqui, mas você sabe quem é você. E ele me contou a história dele. E foi muito importante eu ouvir dele o relato, porque quando a gente lê a teoria, quando a gente vem buscar ideias para falar, para fazer um vídeo aqui, para mim, na minha visão, é muito importante quando eu tenho alguém que já viveu aquilo. E esse meu amigo contou da experiência dele e, obviamente, foi pautado principalmente pela depressão, pela ansiedade, pela morte do pai, pelas consequências que a perda do pai fez na vida dele. E quando ele foi me contando, eu fui compreendendo de fato esse adoecimento. A gente muitas vezes deixa de compreender o adoecimento do outro como um adoecimento nosso também. Eu, particularmente, nunca pensei, nem nunca tentei nada contra a minha vida. Mas perceber que existem pessoas ao meu lado que já fizeram isso me fez ter uma vontade ainda maior de ajudar as pessoas. Então, se você aí de casa se sente sozinho, se você aí já pensou em tirar sua própria vida, se você teve alguém que suicidou da sua família e não sabe como pedir ajuda, não sabe como falar sobre isso, tenho certeza absoluta que assim como meu amigo falou comigo, você também pode falar. E assim como eu não digo o nome dessa pessoa, eu também nunca diria o seu. Para mim, o mais importante é a gente ter a certeza de que dias melhores virão, independente de que todos nós temos problemas, isso é óbvio, mas a vontade de viver tem que ser muito maior do que a nossa vontade de não estar mais aqui. Então, para você aí, meu amigo que falou comigo e que me contou a sua história, eu ia contar a sua história aqui, mas eu preferi guardar isso para nós dois. Mas saiba que a minha admiração por você é muito grande e que eu te acho um cara foda, como eu já te falei. E para você aí de casa, que já tentou contra a sua própria vida, que já pensou em se suicidar e não foi até o fim, eu também te admiro muito. Pessoas que têm força, pessoas que acreditam, pessoas que buscam ajuda, merecem meu respeito. Assim como as pessoas que também já tentaram contra a sua vida e não pedem ajuda, você também merece meu respeito. E é por isso respeito à vida, a minha, a sua, a nossa como sociedade, é que eu deixo aqui o meu canal aberto, o meu Instagram, o meu telefone, se você quiser pedir individualmente para falar comigo e a gente poder trocar uma ideia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira.
e que ele faça, que ele ecoe dentro de cada um uma vontade de viver, uma força de vida muito maior do que a força de morte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com alguém, manda para algum amigo, para algum parente. Eu não sei fazer vídeo direito, mas eu tento de alguma maneira trazer aqui para vocês um pouco do que eu posso ser como ser humano e um pouco do que eu posso fazer para ajudar vocês, tá bom? É isso, eu espero que todo mundo fique super bem. Aguentem firme, esse momento tá acabando, a gente vai superar essa pandemia maluca e juntos a gente pode fazer muito mais pela nossa vida, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem bem. Tchau.